Olá, meu nome é Ângela Leonati e você está no meu canal Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje é um vídeo que eu coloquei lá no Stories do Instagram, perguntando assim, o que você gostaria que eu fizesse um livro sobre as curiosidades da minha infância no Dia das Crianças? E 96% das pessoas responderam que sim. E uns 4 votinhos lá, 4%, não, né? Então, assim, as pessoas que não querem, elas não vão assistir, mas as pessoas que querem, tá aí, vou fazer, então, vou comentar. E eu não estruturei nada, né? Eu não estruturei nenhuma fala. Eu gostaria de contar para vocês, assim, como um bate-papo, né? Como é que foi, assim, a minha infância logicamente, linkado à minha curiosidade pelos livros, né? Eu tive uma infância muito rica no sentido de que eu tive quintal para brincar, né? E faço parte de uma geração em que se recebia 2 brinquedos por ano, 2 bons brinquedos por ano. Não se tinha brinquedo assim, né? Meu pai fazia um sacrifício danado para ter brinquedo, porque eram 4 filhos e meu pai é assalariado, né, tadinho? Então era muito difícil para ele comprar brinquedo. Então eu recebia um brinquedo no meu aniversário em julho e um brinquedo em dezembro, no Natal, né? Eu ficava super assim, esperando essas datas. A gente tinha um brinquedo também no Dia das Crianças, né? Então era um brinquedo assim, mais ou menos. Mas os brinquedos melhorzinhos, assim, que eram os bonecas da época, né? Ou então os mobílias. Na época do Dia das Crianças, a gente ganhava geralmente um joguinho de panelinha, era um ferro. Eu sempre ganhava um quadro negro, giz e apagador. Meu negócio era dar aula, então meu pai sabia disso, né? E incentivava. Meu pai foi um grande incentivador de tudo que eu quis na minha infância. Então eu pescava assim, eu quero isso, assim, assim. Ele ia lá e construía, e ele pensava, imaginava. E ele fez isso também com o Yuri, com meu filho. Isso foi uma coisa maravilhosa, assim, foi muito rico. Então, a gente tinha que exercitar muito a imaginação, porque não tinha, então a gente tinha assim, chuchu, colocava aquele monte de palitinho, aquilo virava vaca, virava boi. Eu riscava o chão e já era uma latifundiária. Então, eu exercitei muito isso. A gente brincava até tarde na rua, brincava de cantar. Então eu sempre era a Vanderleia ou era a Rosemary, né? Eu gostava daquela época da Jovem Guarda, né? Eu sou bem antiguinha. Então é mais ou menos quem tem a minha idade sabe bem do que eu tô falando. A gente não tinha nada, absolutamente nada. Então veja hoje as crianças com tudo e não são crianças, né? Isso é uma coisa muito triste. E eu sempre fui apaixonada por ler. Eu achava maravilhoso. Eu aprendi a ler basicamente sozinha, porque eu fui matriculada numa escola como ouvinte, porque eu tinha loucura para ir para a escola quando eu não tinha idade ainda para isso. E quando a professora um dia perguntou alguma coisa, eu levantei a mão e respondi. E aí ela chamou a minha mãe e eu estava assim, praticamente alfabetizada. E aí eu não tinha assim muita idade para isso, então eu entrei na escola um pouquinho mais cedo. Mas a minha vida foi assim, né? Foi tentando juntar letra, eu era o tal do junta-letra, né? Escrevia isso. Mas eu sempre gostei também de trabalhar. Meu negócio era trabalhar, eu queria trabalhar, então assim, meu primeiro emprego foi esquentando cama. Como é que era isso, né? Eu ia oferecia para os adultos, você quer que eu esquente seu lado na cama? Eu ia lá, deitava e cobrava tipo R$1. Os adultos adoravam isso, pagavam para eu ficar quieta, né? Eu dormia no serviço, mas também faz parte, né? Aí quando eu ia lá, pegava, eu tava dormindo no serviço. Então eu sempre fui muito assim, ser um pouquinho desinibida, né? E gostava assim, meu pai tocava violão e eu falava assim, você quer que eu dance? Então você paga que eu vou dançar. E meu pai ficava tocando violão e eu dançando. Isso devia ter uns 4, 5 anos, assim, já fazia essas coisas. Então, essa época que começou com essa história de leitura e tal, tinha um livro que eu me lembro que era muito bacana, chamado Cazuza, que era do Viriato Correia. Esse livro, tá aqui a capa. Gente, olha que coisa horrorosa, olha como é que isso não era para criança, né, naquela época. E não existia ainda um olhar para a infância.
E naquela época que não tinha tanto olhar para a infância, eu sou de uma entre-safra, onde não se tinha o olhar, mas se tinha a infância. Hoje em dia se tem o olhar e não se tem a infância. Então, a coisa está um pouquinho complicada, né? Imagina que nos anos 70, eu sou de 63, então eu entrei nos anos 70 com 7 anos de idade. E os anos 70 foi o grande boom da literatura infanto-juvenil. E essa literatura trouxe pra gente Maria José Dupré, A Ilha Perdida, quem não leu esse livro, né? Ou então Meu Pé de Laranja Lima, Rosinha Minha Canoa. Então esses livros, né, que foram distribuídos nas escolas e todo mundo leu, iniciou muita gente na literatura. Isso foi uma coisa muito bacana, porque na década de 70 houve realmente muito investimento para a leitura. E eu participei disso, eu cheguei nos anos 70 com esse incentivo. A gente não tinha muito brinquedo. Imagina que a classificação de Piaget para os brinquedos data de 1974, a classificação. Que classificação de brinquedos é essa? Por exemplo, criança de 3 anos gosta de brincar disso, a criança até 1 ano brinca disso, criança de 2 anos, né? Ou 5 anos é isso, 6 anos. Então essa classificação de brinquedos data de 74. Imagina, 74 eu já tinha 11 anos, né? Então eu já não curtia mais tanto assim essas brincadeiras, ainda brincava, isso é verdade. Mas os brinquedos mesmo, quando eles foram classificados, eu já não era mais tão criança assim, né? Então, nessa época também, a gente tinha muita liberdade, era a coisa muito segura, eu como eu morava num quintal enorme, as crianças iam brincar, a gente pendurava, subia em árvore, colocava balanço, né? Meu pai desmontou uma prateleira em casa e ela tinha assim uns buracos assim nas tábuas, então ele passou uma corda por ali e fez balanço pra gente. Então meu quintal tinha balanço, então a gente brincava ali, aqueles abacates caindo. Engraçado, nunca caiu na cabeça de ninguém, ou se caiu na minha eu fiquei desse jeito, não sei. Mas e chegava de tarde, minha mãe pegava aquele abacate, batia com leite. Sabe como é que a gente comprava leite? Tinha umas carroças que passavam e aí o camarada enfiava uma caneca, né, e vendia aquela caneca baratíssimo, tipo assim, R$1, R$2, né? Então enfiava aquilo lá e vendia pra gente. Então todo mundo ia lá com balde buscar leite. Olha que coisa de louco, né? E a gente tomava com abacate. Então as crianças que moravam ali perto da minha casa, todas elas se lembram da minha mãe oferecendo abacate com leite pra criançada de tarde, né? Porque caía do quintal e o leite era uma coisa muito... A gente vivia com bicho de pé. Eu vivia sem unha, porque eu vivia topando em tudo, dava aquelas topadas assim, então a unha do pé caía. Era corte no pé, todo mundo se cortou, com caco de vidro, com tudo, né? A gente vivia com a vacina antitétano lá em casa, era uma coisa assim muito certinha, porque a gente vivia se arranhando, vivia se cortando, era no arame farpado, era em prego enferrujado, a gente andava descalço para cima e para baixo. E o que tinha de muito legal naquela época, né? O quintal, ele favorece a criatividade, ele favorece a imaginação, porque você tem que se inventar ali dentro. A convivência com o outro, porque as crianças brincavam fora do ambiente da escola, do recreio, etc. Então a gente se juntava na casa dos outros, e hoje em dia as crianças estão muito tecnológicas. Me dá tristeza de ver uma criança ali no celular o tempo todo e deixando de interagir, porque você acaba tendo que exercitar o olhar para o outro, o relacionamento interpessoal, quando você vai brincar, né? E uma das coisas assim que eu sinto muito é não ter isso, e com isso as pessoas também deixam de aprender a mediar conflitos, né? Porque eu me lembro que quando a gente brigava, logo aparecia um adulto, né? No deixa disso, no deixa disso. Mas o que eu achava mais legal é que a gente tinha uma vizinha que ela chegava e dizia assim, a gente começava a dizer, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. Ela falou assim, não, para, eu vou ouvir, eu quero ouvir todo mundo. Primeiro esse lado, aí a pessoa ia, contava, aí o outro interferia e falou assim, não, peraí que eu tô ouvindo esse lado. Aí ela era juíza, né, aí eu ouvi o outro lado. Aí falou assim, agora eu quero ouvir as testemunhas. E todo mundo... Aí as pessoas falavam, né, as outras crianças diziam o que achavam, tal, ela falava assim, e agora?
né? Então, vamos lá, o que que a gente vai pensar? Isso era uma coisa tão bacana, porque a gente conseguia ver os dois lados, foi um grande exercício pra gente, né? E eu fui criada, depois aos 10 anos, meu pai mudou para a usina nuclear, e eu fui criada em um lugar que as pessoas, todo mundo cuidava de todo mundo. É exemplo de algumas tribos, né, onde os adultos cuidam de todas as crianças, então não tem aquele negócio do pai e da mãe. Todas as crianças são cuidadas ali. E foi inclusive no lugar onde meu filho nasceu. Então a gente tinha o hábito de chamar de tio e tia, né, as pessoas de mais idade. Então, até hoje, eu encontro com eles tio, tia, e as pessoas se estranham. Nossa, como você tem tio e tia pelo mundo, né? E os meus amigos daquela época, eu tenho contato até hoje. Vieram todos no meu casamento, meu aniversário, eles aparecem em peso, a gente se encontra. Existe um encontro no começo do ano, onde as pessoas também buscam se encontrar. E uma vez a mãe do Cuca, de um amigo meu, disse assim, a tia Yolanda, falou uma coisa tão bacana, ela falou assim, nós somos uma grande família e agora estamos morando separados. Então quando a gente encontra é sempre a celebração da irmandade. E isso fez com que a gente criasse laços de amizade que se perpetuaram e somos testemunhas um dos outros desse nosso crescer. Então minha infância foi muito rica, com pé descalço, catando tatuí na praia, correndo atrás de conchinha, mas acreditando que todo mundo era bom, que todo mundo era amigo, né? Então, esse negócio de trabalhar, eu era babysitter, eu fazia que suco, vendia para o pessoal da obra, né? Era um copo só e eles compravam por 50 centavos o que suco. Quando eles não pagavam, eu ia lá no mestre de obra e falava, olha, eles não pagaram. E aí o mestre de obra ia atrás da peãozada lá, fulano, vem pagar. Imagina, eu ia na construção cobrar o pessoal e foi esse lugar que eu cresci, acreditando que todo mundo era muito bom, que todo mundo gostava de todo mundo e todo mundo se respeitava. E quando eu precisei sair de lá e foi destituída de tudo isso, né, e pude ver o mundo, que o mundo não é dessa forma, eu vi que eu tive uma infância muito protegida e eu fui muito protegida dos horrores do mundo. Sou grata por tudo isso. Não acho que seja a situação ideal para se viver, né, assim, alienada de tudo, mas aquilo preservou um tanto a minha vida. Então, assim, o que é a situação ideal, né? Qual é a situação ideal para você viver? E naquela época a gente dormia com as portas abertas, janelas abertas, todo mundo entrava na casa do outro, enfim. E tem uma história muito interessante, né? Que o Milton Nascimento foi no casamento de uma amiga minha, e daí ele, como as casas eram todas iguais, ele errou a porta e entrou na casa da vizinha, né? Então todas as casas eram iguais, ele viu uma garrafa de café, foi lá, se serviu da garrafa de café e ficou na cozinha tomando, sentado no banquinho de costa. Essa tia Ludeni entrou e viu aquela pessoa estranha na cozinha, ela passou a mão no rodo e falou, seu ladrão, pode sair daqui. Aí ele virou e falou assim, não, mas eu não sou ladrão. Mas, ai, Milton Nascimento, que maravilha, você na minha cozinha. Aí ele falou assim, dá pra senhora baixar o rodo, por favor? Então era mais ou menos isso, assim, que a gente vivia, essa era a nossa vida, né? Então, assim, muito protegida, exercitando a imaginação, olhando para as estrelas, contando as estrelas, morrendo de medo de nascer verruga na ponta do dedo e do nariz, né? E de uma pureza, de uma ingenuidade, né, que fez realmente a minha infância valer a pena. Então, gente, um feliz Dia das Crianças para todo mundo que ainda se encanta com o mundo. Porque Aristóteles diz que a grande filosofia, a filosofia se faz com espanto. E quem tem essa capacidade de se espantar são as crianças. Então, eu desejo que essa capacidade do espanto, do encantamento, nunca lhe abandone. E que você não mate a criança que mora dentro de você. E que continue com a pureza e acreditar no ser humano, porque eu acho que é isso que a criança faz. A criança, que ela é, na sua essência, criança mesmo, ela acredita no ser humano e ela se doa. Então, que isso nunca morra na vida de vocês, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Tchau, muito obrigada e até a próxima.